E aí, galera, meu nome é Caio Barbosa e eu vim trazer uma notícia para você. Eu vim falar para você como que eu fiz para sair da depressão severa e conseguir constituir uma família sem problema nenhum. Acompanhe esse vídeo aqui que você vai ficar sabendo tudo que eu fiz, como que eu fiz para poder vencer a depressão de uma maneira rápida e eficaz. Então, eu vim contar como que eu fiz isso, né? Como eu fiz para sair da depressão. E é só o que eu fiz foi a reeducação mental, não tem nada a ver com pensamento positivo, não tem nada a ver com prática de esporte, não tem nada a ver com você ficar se entupindo de remédio a vida inteira, não tem nada a ver com você ter que se mudar sua casa, mudar de emprego, trocar do que quer que seja, não tem nada a ver com isso. Você não precisa também ficar obrigando a sua família a te entender, ficar obrigando as pessoas à sua volta a entenderem que você tem depressão, porque você não quer ter depressão, porque isso, você só quer ser aceito, né? Quer ser compreendido, só que as pessoas nunca vão conseguir compreender você, porque elas não passaram pelo que você passou. Só uma pessoa que passa pelo que você passou que vai conseguir realmente te entender. Tá? Como é que eu fiz isso? Bom, primeiramente eu trabalhava numa multinacional, numa empresa grande, uma empresa enorme que tem em vários países. Eu entrei lá como operador de produção, né, temporário, passei para efetivo, da produção ganhei a promoção para técnico e fui promovido para técnico em engenharia e fiquei nesse cargo um tempo, né? Acontece que eu sempre gostei de fazer meu trabalho da melhor forma possível, sempre gostei de fazer meu trabalho bem feito, porque eu trabalhava na manutenção. Se eu mexesse na máquina e a máquina desse pau de novo, quem ia ter que ir lá era eu. Então eu sempre gostava de fazer o melhor trabalho da melhor forma possível. Só que eu nunca gostava de conversar com os outros. Eu nunca gostava de ficar dando bola para coleguinha, para chefe, né? Aqueles famosos puxa-saco, tinha um monte lá, né? Você sabe como é que é. E eu sempre gostei de ficar na minha, retraído, né? Porque eu pensava, eu quero ser eu mesmo, né? Essa pessoa tem que gostar de mim é pelo meu trabalho. E não se eu fico puxando o saco da pessoa ou não. Só que eu levei essa mentalidade por muito, muito tempo. E o que aconteceu, depois de um tempo, é que eu fui mandado embora. Eu fui mandado embora, só que eu parei e pensei, nossa, eu sempre gostei de fazer meu trabalho, sempre fiz da melhor forma possível e eu fui mandado embora? Não, mas por que isso? Eu ia perguntar para as pessoas falavam, não, é crise, não é crise, a crise é assim mesmo, cara, a crise está na cabeça das pessoas, não existe essa, existe sim a coisa da crise na economia, mas você pode fazer as coisas para melhorar. Por quê? Por que que eu sei disso? Porque quando eu fui mandado embora, tinha uns coleguinhas lá que não trampava nada. Tinha uns coleguinhas lá que era só amiguinho do chefe, que ficava ali na orelhinha do chefe o tempo inteiro, ia lá lavar o carro do chefe no final de semana, ia lá fazer churrasco e convidava ele sem cobrar nada, e eu nunca gostei disso, né? O cara tinha uma quadrinha de futebol lá no condomínio dele, chamava o chefe para jogar bola, o chefe adorava jogar bola, e é lógico que um cara desse não vai ser mandado embora, é lógico, porque existe um vínculo emocional, que são as emoções que mandam nos seres humanos, não é a parte racional. Pela lógica, não, o cara ali trabalha melhor, mas esse aqui enche minha boca. É mais ou menos isso que o cérebro humano pensa, tá? E eu fui mandado embora. E eu sabia que tinha alguma coisa de errado dentro de mim. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava faltando, que eu precisava resolver para que eu pudesse me desenvolver melhor, tanto no profissional quanto da vida pessoal. Daí então, o que acontece? Eu comecei em busca desse conhecimento. Eu passei em psicólogos, né, passei em psiquiatra, fui diagnosticado com depressão depois disso aí. Por quê? Porque eu fui diagnosticado, porque eu passei no psiquiatra, ele achou lá, você acha que tem depressão, falou lá que tinha depressão e mandou um monte de remédio para me tomar. Eu falei, oh, pera aí, agora vou ter que me entupir de remédio, eu nunca tomei remédio na minha vida, vou tomar agora. Eu falei, será que eu preciso disso? Bom, e depois eu passei em psicólogos, passei em terapeutas, gastei uma nota, né, tinha sido mandado embora, estava com dinheiro, queria resolver uma coisa dentro de mim e gastei meu dinheiro fazendo isso, que não resolveu nada, né? E para você ver como que eu falei que esporte não resolve depressão. Por quê? Porque eu treinava, eu gostava da musculação, treinava musculação 5 vezes a 6 vezes por semana, todos os dias, fazia de 1 hora a 1 hora e meia de treino, né? Fazer alimentação regrada, para você ver como a alimentação não tem nada a ver com depressão. Tem gente que fala que é depressivo porque come batata frita, é depressivo porque come muito chocolate. Mentira, não tem nada a ver com isso. Logo lá vocês vão entender que isso é a mente racional querendo justificar um problema. Então, eu pensei, estava treinando, estava sozinho, não tinha nenhum companheiro, e eu pensei assim, eu sei que eu estou com depressão, mas eu acho que o que vai melhorar minha depressão é uma companhia. Eu queria uma namorada, queria conhecer alguém. E o que foi que eu fiz? Tinha uma menina lá na academia, eu criei coragem, falei com ela, conversei com ela, né? Eu tinha muito medo, era muito tímido, fui lá, conversei com ela, e falei para ela, se quer sair, eu vou te levar em tal lugar. Se você tiver interesse, dei meu telefone para ela, você me liga, né? Homens, nunca façam isso, tá certo? O que a menina fez? Ela amassou o papel na minha frente,
jogou no lixo e começou a espalhar para todo mundo que eu era criança. Cara, isso foi uma facada que eu levei no peito. Foi uma facada. Nem na academia mais eu tinha paz, porque a turma vivia me zoando. Porque a turma tirava sarro mesmo, cara. Você sabe como que é a turma, tira sarro mesmo. Depois desse incidente, eu fiquei tão mal, mas eu fiquei tão mal, que começou a aparecer diversos sintomas fisiológicos em mim. Eu comecei a passar mal, comecei a ter dor de cabeça, comecei a ter um monte de coisa. Até que um dia eu levantei com uma dor no abdômen terrível, terrível, não conseguia quase me levantar da cama. Fui me arrastando para fazer as coisas pela casa, né? Achei que não era nada, achei que era os abdominal que eu tinha feito no dia passado. Chegou no outro dia, a dor estava mais forte. Falei, vou no hospital para ver o que é. Não tinha mais convênio, porque eu tinha sido mandado embora do emprego. Fui no SUS, e o SUS falou para mim, você é apendicite, vai ter que operar. Fiquei 24 horas lá no hospital plantado, esperando a minha cirurgia, até que eu fiz a cirurgia, né? Porque senão não estaria aqui hoje. Para quem não sabe, apendicite é uma parte do seu corpo, do seu intestino, que inflama, que está apodrecendo, que eles precisam tirar. Porque se aquilo ali apodrece dentro de você, o seu corpo não tem imunidade suficiente para poder combater. E você vai morrer de dentro para fora, porque o seu corpo ele não tem anticorpos para eliminar as bactérias, né? Porque é fezes e um monte de coisa, tá certo? E o que aconteceu comigo? Eu tava sem emprego, sem ninguém, sozinho, numa maca de hospital, recém-operado, nem o esporte mais eu poderia estar fazendo, por causa da depressão. Depressão é apenas o nome do sintoma, tá? O que essa depressão, esses sintomas estava querendo dizer? Estava querendo dizer assim, ei, olha aqui para dentro, olha aqui para mim, que existe alguma coisa aí dentro de você que precisa ser resolvida, tá certo? E eu procurando ajuda, agora já estava na maca, deitado, comecei a fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Comecei a pesquisar sobre livros de autoajuda. Comecei a ler alguns livros de autoajuda, né? Comecei a entender algumas coisas sobre a comunicação, comecei a entender algumas coisas sobre desenvolvimento humano, né? Nunca tinha pego um livro para ler na minha vida, mas depois que eu comecei a ler esses livros de autoajuda, eu comecei a pegar gosto. Eu li, acho que um livro por semana, eu li alguma coisa assim, 2 livros por semana de autoajuda. Minha comunicação mudou 100%. Meu sorriso, meu corpo mudaram 100%, né? Eu como tivesse tido um update, as pessoas começavam a gostar de mim, as pessoas conversavam comigo, entendia, né? Só que isso não resolve a depressão. Isso não resolve de jeito nenhum a depressão. Por quê? Porque a minha cabeça começou a brigar comigo mesmo. Ela começou a falar assim, ó, as pessoas não gostam de você, você está sendo um outro tipo de pessoa. Eles não gostam de você. Esse aí não é você, esse aí não é o Caio que está aí. Tentei até isso, galera. Tentei até livro de autoajuda. Fazia tudo que estava escrito nos livros, mas do mesmo jeito a minha mente estava me limitando. Ela falava que o problema era eu. Estava já com problema de transtorno de bipolaridade, né? Se eu fosse no médico, né, como eu fui no médico, ele me diagnosticou, isso é transtorno de bipolaridade. E tem a ver com a depressão, porque isso pode ser um sintoma da depressão. Então já estava no fundo do poço, galera. Estava no fundo do poço. Né? E para piorar, né, como minha comunicação mudou, né, minha comunicação melhorou, eu conheci algumas garotas, né, conheci a atual namorada minha, né, minha atual esposa, e ela engravidou, né, aí eu já estava sem emprego, e minha mulher engravidou. E para piorar ainda, eu tenho um tio meu, né, tinha meu tio, ele foi diagnosticado com câncer, né, só que ele não era só meu tio, ele foi o cara que me criou a vida inteira, né, a vida inteira ele me criou. Meu pai foi embora, né, não tenho contato com meu pai, né, ele abandonou a gente, e meu tio, como se ele tivesse assumido, ele gostava muito da gente, ele fez tudo por mim, tudo que ele poderia fazer por mim, ele fez, tá certo? E aí, o que aconteceu? Ele foi diagnosticado com câncer, tá? E nos livros de autoajuda que eu tinha lido, eu li alguma coisa sobre hipnose, tá? E falava sobre a hipnose no combate, no gerenciamento da dor. E ele falava que ele sentia muita dor. Eu falei, opa, aqui fala sobre dores. Meu tio tá com dor, eu vou procurar mais sobre isso aqui para saber o que é. Comecei a ler diversos livros sobre hipnose e praticava a hipnose com ele e com os colegas meus, né? E realmente resolvia o problema da dor. A dor, embora ele podia fazer as coisas um pouco mais animado, né? Praticava esse alívio de dor em pessoas que tinham dor de cabeça, dor nas costas. Né? Só que acontece, esse não é o problema. O problema não é a dor, isso é só um sintoma. Então, eu estava atuando no sintoma, do mesmo jeito que a depressão é um sintoma. Existe uma causa, existe um aprendizado da mente subconsciente para esse problema. Então, eu não tinha percebido isso na época. Eu atuava no sintoma e achava que estava tudo bem. Do mesmo jeito que eu praticava a hipnose com ele, eu praticava a auto-hipnose em mim.
eu fazia alguns áudios de auto-hipnose, né? Pegava algumas sugestões e colocava em mim, fazia algumas âncoras, tá certo? E essas âncoras, elas me motivavam mais, né? Toda vez que vinha um sintoma da depressão, eu jogava a âncora de felicidade, então o sintoma sumia, entre aspas, né? E aconteceu que um dia que eu realmente tinha decidido que eu ia ajudar o meu tio, eu li tudo de novo sobre hipnose, separei tudo numa folha sobre técnicas que eu iria utilizar com ele, peguei o ônibus e fui na direção da casa dele. Quando eu chego lá, ele já tinha falecido, né? Ele tinha falecido no dia que eu tava lá pertinho, eu vi ele lá na ambulância, colocar ele na ambulância, foi uma coisa horrível, colocar ele dentro de um saco ali e jogar ele dentro da ambulância, porque ele morreu. E eu falei, caraca, né? O que eu fiz da minha vida, né? O que eu pude ajudar ele? Eu não pude ajudar em nada. Eu queria poder ter realmente ajudado. Eu tava com o papel lá, com as técnicas para realmente poder ajudar ele, né? E nesse momento, a minha depressão aflorou de novo, né? Porque não tinha resolvido lá atrás, tá certo? Então eu fiquei mal, fiquei uns 2 meses de cama, não conseguia sair da cama, não conseguia sair para comer, não conseguia fazer nada. Daí que eu realmente decidi estudar mais a terapia. Foi daí que eu realmente decidi saber qual que era o verdadeiro poder da hipnose, né? Qual que era a verdadeira função da hipnose, porque eu queria aprender para poder me ajudar e ajudar os outros a não chegarem mais naquela situação, porque é horrível de ver, é horrível, né? Na época eu tinha comprado um carro, né, que era, entre aspas, um investimento, né, porque todo mundo sabe que carro não é investimento, você perde muito dinheiro quando você compra um carro, e na hora que você vai vender, você perde mais dinheiro ainda, né? Descobri a maior escola de hipnose do mundo, tá certo? E é um curso internacional, vendi meu carro, vendi tudo, porque eu falei, eu preciso disso, eu preciso saber o que é isso aí, né? Na época o investimento que eu fiz foi em cerca de 20 a 25 mil reais, vendi tudo e fui fazer esse curso de hipnose. Foi uma imersão de vários dias, entendi como funciona a mente e tomei realmente a decisão, é isso que eu quero fazer, é poder ajudar as pessoas, é poder me ajudar para ajudar as pessoas, porque eu já sabia sobre comunicação, eu já sabia que a comunicação tinha feito eu ser mandado embora, mas o sentimento continua. Eu descobri que existia um ciclo. Primeiro existe um pensamento, depois existe um sentimento. Após o sentimento existe uma ação. Depois que você age, você tem um resultado. A depressão é só o resultado. Se eu mudar a ação, eu vou mudar o resultado. Isso é lógico. Mas só que, se eu tenho um pensamento e gera um sentimento dentro de mim sobre a ação, como por exemplo, eu mudei minha comunicação, mas a minha mente falava, ó, esse não é você, Caio. Você tá sendo assim, mas as pessoas não gostam de você assim. É o pensamento. E isso gerava um sentimento, eu me sentia mal e a depressão voltava. E voltava mais forte, porque eu lutava contra ela. Tá? Ela queria me dominar e me dominou. Não me dominou por muitos e muitos anos. A última vez que eu lembrei, quando eu fui fazer um tratamento para resolver o problema da hipnose, isso começou quando eu tinha apenas 2 anos de idade, tá certo? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu já tinha uma depressão muito forte, tá? E o que essa depressão forte fez comigo? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui numa igreja, tá certo? Eu fui numa escola dominical e perguntei lá pro pastor. Falei, pastor, eu não me amo, eu me odeio, eu não gosto da minha vida. O que isso quer dizer? Por que eu sou assim? Ele falou, ó, se você não gosta da sua vida, quer dizer que você não gosta da criação de Deus e você não gosta de quem você é. Então você já sabe para onde você vai. Cara, isso arrebentou comigo com apenas 8 anos de idade. Falei isso para uma criança de 8 anos de idade. E esse sentimento só foi reforçado a vida inteira. A vida inteira. Fui nos psicólogos, os psicólogos falavam a mesma coisa. Ó, você está com depressão, você tem que abraçar os outros, você tem que se comunicar com os outros, você tem que se socializar em grupo. Cara, se esse fosse o problema, eu já teria resolvido. Eu ia psiquiatra, ó, você tem que tomar remédio, toma isso, aquilo, outro. Você vai ter que tomar isso aqui durante 5 anos. Falei, caraca, velho, 5 anos tomando isso aqui, não tem nem dinheiro, nem pra mim tá passando uma consulta, dinheiro, eu vou ter dinheiro pra comprar remédio durante 5 anos. Falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso aí. E foi quando eu fiz o curso de hipnose, de hipnoterapia, e realmente descobri o que estava acontecendo comigo. Esse investimento foi de cerca de 20 a 25 mil reais que eu fiz, tá? Lá eu encontrei a verdadeira solução para mim e para os outros. Passei por um processo terapêutico onde eu realmente entendi o porquê da minha depressão. E eu tive que compartilhar isso. Porque eu tinha um colega meu que era extremamente depressivo, era extremamente ansioso, tinha insônia, ele tinha diversos pensamentos que ele não conseguia tomar conta dos pensamentos, ele só pensava coisa ruim, em se matar.
E eu falei, cara, chega aqui, vamos fazer um tratamento aqui, descobri essa técnica, eu quero fazer com você. Apliquei a ferramenta nele, cara, ele teve um resultado esplêndido em apenas uma sessão só. O resultado foi espetacular, tá certo? Foi um resultado que eu nunca vi na minha vida. Uma semana depois o cara estava feliz, tinha arranjado emprego, começou a emagrecer, não tinha mais ansiedade e resolveu a vida dele. Falou pra mim, Caio, você precisa compartilhar isso com as pessoas. Ele começou a compartilhar, ele começou a me ajudar, eu comecei a compartilhar também, comecei a atender, todo dia eu comecei a fazer atendimento e comecei realmente a ajudar as pessoas a transformarem as vidas delas. As melhores técnicas de hipnose avançada. Então eu sou uma pessoa que eu posso dizer, esporte não resolve depressão, sair com as pessoas, com os amigos, não resolve depressão, porque você não quer fazer isso, você quer outra coisa. Mudar de emprego, mudar de vida não resolve depressão, porque esse não é o problema. Mudar sua alimentação não resolve depressão, porque eu era um atleta, treinava sério, comia sério. Relacionamento não resolve depressão, por quê? Porque esse não é um problema. A depressão é um aprendizado da mente subconsciente. E eu tenho uma dica para você que está assistindo esse meu vídeo. Fale somente das coisas boas. Por quê? Porque se você for ficar pensando em coisa ruim o tempo inteiro, você vai ficar reforçando esse sentimento negativo que você tem dentro de você. E reforçando esse sentimento, você vai ficando pior cada vez mais. Se afaste das pessoas que falam de coisa ruim e de desgraça. Porque o ser humano, ele é uma média das 5 ou 6 pessoas que ele mais convive. Se você convive com pessoas que falam de desgraça, que falam de falta de dinheiro, que falam de tristeza, de relacionamento ruim, a sua mente vai alterar a percepção da realidade para que tudo isso seja verdade. Por quê? Para sua mente, você viver em grupo quer dizer que você sobrevive. E se você vai contra o grupo, quer dizer que você está morto. Perceba na história, veja os livros de história, veja nos filmes. Por que que os rebeldes são sempre as pessoas que são caçadas e todo mundo quer matar? Porque eles pensam contra o grupo, eles não vão a favor do grupo, eles pensam contra, tá certo? Então essa é a dica que eu tenho para vocês. Se vocês querem saber mais como que funciona a sua mente, o porquê que tem a depressão e como que a gente faz para resolver isso, eu vou deixar o link aqui embaixo do próximo vídeo, tá certo? E eu conto com vocês lá.